Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso da Monitoria de Algoritmos de Programação da UFS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje iremos estar falando sobre JavaFX. Só que hoje iremos dar continuidade ao último vídeo, onde eu falei sobre a criação da interface de uma calculadora simples. Nesse vídeo, iremos explicar a parte de código dessa implementação. Pois bem, aberto o IntelliJ, a gente precisa explicar primeiro sobre as pastas que são criadas automaticamente. E bem, temos a pasta principal do projeto, que vai ser criada com o nome que você designou. Temos a pasta de bibliotecas externas, que nela vai conter principalmente as bibliotecas que você precisa para o projeto, só que elas não vêm automaticamente junto com o JavaFX ou Java do seu IntelliJ. Temos também os rascunhos e consoles, que é essa última pasta onde vai ter arquivos que possibilitam, por exemplo, você estar mexendo dentro do IntelliJ em outros aplicativos, por exemplo, como SQL e outras ferramentas que você precisaria, por exemplo, estar abrindo outro aplicativo. E isso acaba por exemplo, otimizar o seu tempo. Agora vamos especificar sobre a nossa pasta principal, que é a calculadora. E bem, nela também temos outras pastas que são criadas automaticamente, sendo ela o Maven, o Source, o Target e o IDE. Nesse caso, o IDE, o que ele faz é ter arquivos de configuração do IntelliJ e também do nosso projeto. Já no Maven vai ter arquivos, por exemplo, .jar ou .or, que é o quê? Esses arquivos são arquivos de execução do nosso programa. Ele, por exemplo, quando eu crio um executável de uma aplicação JavaFX, ele vai ser destinado ao nosso meio. E lá a gente vai estar encontrando esse aplicativo, né? Esse executável. Já no source, a gente vai ter todos os textos de código, sendo classes, interfaces, controles, né? Boa parte do nosso código é desenvolvido. No target, ele vai ter tanto o git ignore, que é me falar, por exemplo, no projeto, o que ignorar ao fazer um commit. Temos também o POM, que nele, né, vai ter algumas configurações e dependências de projeto. Por exemplo, o meu JavaFX ele depende de quê? Por exemplo, de que biblioteca? E ele vai estar falando essas informações, por exemplo. E é isso. Agora vamos nos aprofundar sobre nossa pasta source, né? Note que a gente tem duas pastas principais, sendo eles a pasta Java, né? Que dentro dela vai ter minhas classes, né? Sendo interface, classe, controles, e temos o resource. No resource, ele vai ter meus arquivos que são o de interfaces, que são .xml, por exemplo, e temos também, ou podemos ter, né, no caso, alguns arquivos de estilo, como, por exemplo, o CSS. Note que esses arquivos XML eu não preciso estar codificando. Ele vai apenas pegar o que eu montei no SameBuilder, converter para código e colocar nesse meu arquivo. Ou seja, a gente não precisa estar escrevendo código, somente importando essa interface. Esse arquivo, exemplo.xml, é só para demonstrar que eu posso estar criando, né, outro arquivo, outra interface XML. Através, por exemplo, de clicar com o botão direito do mouse na pasta com new, que é novo, né, e escolher o arquivo que eu quero estar criando. Após isso, é só dar o nome. Como não vem ao caso estar fazendo mais de uma interface, eu usei, né, a interface o XML criada automaticamente pela aplicação. Aqui também eu não mostrei, mas poderia estar criando, né, o meu arquivo de estilo, que é o CSS. Mas não vem ao caso nesse vídeo. Vamos explicar, né, dar mais importância agora a nossas duas classes principais,
que é o Hello Aplicação e Hello Controller. O Hello Controller ele vai apenas controlar a minha interface. É quem vai estar definitivamente ligado à interface. E o Hello Aplicação é quem é responsável por estar inicializando o meu aplicativo ou minha aplicação. Vamos explicar por cima o que ele está fazendo. Bem, nessa primeira linha de código, ele está pegando o meu arquivo fxml e está mandando ele executar com fxml loader. E após isso, ele também está definindo ele como uma cena e também as dimensões que ele quer abrir essa cena. No caso, são 620 por 450. Eu também seto nessa cena um título, que no caso é calculadora. E também, após mandar ele executar, eu defino os tamanhos mínimos, ou seja, os tamanhos para que ele não possa redimensionar para ficar menor do que isso, que são 450 e 620, assim como eu defini para ele abrir. E após isso, o Hello Control vai ser o arquivo, né, que vai estar executando. Porque esse arquivo Hello Aplicação, ele só executa ao inicializar o programa. Pois bem, agora vamos nos aprofundar na classe Hello Controller. E bem, vale ressaltar que boa parte desse código ele foi retirado daquele esqueleto que eu mencionei no último vídeo, que ao estarmos fazendo a interface no Scene Builder, a gente pode também pegar pronto o controlador para essa interface. E nela já vem pronto, por exemplo, esses imports. Também os atributos dos componentes, sendo os botões e labels. Além disso, também vem pronto as funções de ações. Por exemplo, eu tenho em um botão, no botão de 5, por exemplo, eu programei ele para ter uma ação de clicar no botão. E eu nomeei ela como ADD5. O que acontece quando eu clicar nesse botão? Ele vai chamar essa função. Ou seja, ele vai executar a subrotina que está nela. Portanto, esse trecho de código irá executar. Outra coisa importante que eu preciso falar, além dessas estruturas que já vêm pronta com o esqueleto, é as operações que eu posso fazer com esses componentes. Por exemplo, eu posso estar retirando informações, quanto posso estar inserindo informações. E para isso, por exemplo, numa label, se eu quero colocar uma informação, eu uso a função setText. Ou seja, eu coloco o nome para o meu componente, ponto setText e o texto que eu quero colocar. E eu também posso usar a função getText para me extrair a informação que está nessa label ou nesse componente. No botão, funciona praticamente na mesma maneira. Já no botão, é a mesma coisa, só que a gente vai precisar apenas da ação de pressionado dele. Agora falando sobre a lógica de desenvolvimento dessa calculadora. E bem, a lógica dela se deu praticamente em torno de strings e de listas. Por exemplo, o que aconteceu nesse código é que as funções que denotam números, por exemplo, ADD0, ADD1 até o ADD9, elas fazem simplesmente a adição na label, ou seja, ele está concatenando o conteúdo que eu pressionei na label para que o usuário saiba qual operação ele está fazendo, né, e o que ele escreveu antes. E eu também estou concatenando esse número em um string. E esse número só vai ser adicionado a um vetor, que é onde eu vou estar guardando as operações, né, a ordem de operações, após eu pressionar algum operando, sendo ele divisão, multiplicação, soma e subtração. Assim também como a igualdade, ou seja, quando eu querer o resultado final. Por exemplo, quando eu clico no multiplicar, o que ele faz são algumas verificações
para saber, por exemplo, se ele quer multiplicar, usar o multiplicar e antes não tem nenhum outro número, ele tem que inserir um zero. Isso é o padrão de uma calculadora. Então, ele insere um zero, ele insere um x, que é o de multiplicar nessa lista, e após isso, ele não faz nada. Por quê? Nessa condição, ele só clicou no multiplicar, ele não inseriu nenhum número ainda. Mas caso ele inserir um número, ele vai fazer o quê? Vai adicionar o multiplicar à lista e vai adicionar o número. Após isso, ele vai zerar o número para que ele possa escrever outro número a ser adicionado. E bem, os outros componentes funcionam basicamente da mesma forma, verificando algumas condições, né, da calculadora. Por exemplo, quando ele for dividir, ele não pode dividir por zero. Então, ao invés dele escrever, né, esse dividir por zero e colocar na lista, ele vai lançar um erro escrevendo na label. E também, né, agora que é o principal, a função principal desse meu código, é a função de resultado. Que nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar o último componente quando ele clicar em resultado e ele vai fazer, né? Ele vai resolver a minha operação. Ou seja, ele vai pegar todos os itens da minha lista de operações, vai verificar as precedências, ou seja, as multiplicações e divisões, e vão resolver primeiro, e após isso, ele vai resolver na ordem todos os outros componentes. Ou seja, se eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão, eu tenho essa operação grande. O que ele vai fazer é que ele vai operar entre os números das multiplicações e divisões, operando isso, ele coloca em outra lista, que vai ter só as somas e subtrações. Que essa lista ele vai operar direto, não precisa verificar mais nenhuma precedência. Após isso, se não ocorrer nenhum erro que ele precisa mostrar ao usuário, ele vai estar colocando essa mensagem para o usuário com o resultado. Ou seja, vai printar o resultado. E após terminar todo esse processo, ele vai zerar todas as variáveis. Ou seja, vai zerar o número, que agora não tem nenhum número a ser escrito na lista. Ele vai zerar a lista, porque a operação já foi feita. Ele também vai zerar qualquer outra variável necessária para a realização dessas operações. Pois bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e abaixo estão as referências utilizadas para a produção desse material. Além também de que, caso ainda persista alguma dúvida sobre como foi feita a interface ou como foi elaborado o código, você pode estar consultando tanto o repositório abaixo do projeto JavaFX, quanto também consultando as redes sociais do MAP e verificando com os próprios monitores essas dúvidas.